Olá pessoal, estamos aqui na região de sul de Sergipe, norte da Bahia, hoje para falar um pouco sobre uma doença, passar uma orientação aos nossos clientes e parceiros, para falar um pouco sobre uma doença que vem ocorrendo bastante na nossa região nesse momento de bastante chuvas, um momento que os cuidados têm que se intensificar, né, por vários motivos. Dentre eles, a incidência dessa doença. É uma doença chamada estrelinha, né, popularmente conhecida, ou coletótrico em alguns lugares também, tem outros nomes também, na nossa região mais conhecido como estrelinha. Ela é causada por um fungo da espécie coletótrico, né? Existe hoje dois complexos de coletótrico, acutatum e glossoporioides, que causam sintomas e traz grandes prejuízos. Então, essa doença é uma doença que vem ocorrendo principalmente nessa época do ano, né? É uma doença que traz grandes prejuízos, grandes perdas na produção devido ao seu ataque ser diretamente na floração, né? Nós vamos mostrar também os sintomas, né? Então, o transmissor é um fungo. Uma condição ideal para ele se desenvolver e se multiplicar e se infectar bem agressivamente, causar epidemias, é o índice de molhamento foliar. Isso vem de chuva até do próprio orvalho. Se a gente tiver aí vários períodos de molhamento foliar acima de 12 horas, durante o florescimento, isso acaba sendo uma condição muito favorável à doença, ao fungo, causando aí grandes perdas e sérios prejuízos. Bom, os hospedeiros desse fungo, praticamente todos os cítricos, né? Em nossa região prevalece a variedade Pera-Hill, e a variedade Pera-Hill tem seus problemas em relação a essa doença, porque ela tem uma florada um pouco desuniforme. O período de florada é um pouco longo, isso deixa a floração, a flor mais exposta ao fungo por mais tempo. Tivemos um período muito grande de chuva, então isso dificulta inclusive o manejo e ajuda, vamos dizer, a doença, né? Bom, os sintomas que a gente percebe em campo começam a surgir quando a flor aparenta a parte branca, a pétala, né? Ainda em botão. Antes disso, a parte quando o botão está verde, não é visível os sintomas, né? A partir do momento que o botão começa a ficar branco, aí começa a aparecer os sintomas devido à ocorrência da infecção. Esses sintomas eles vão se prolongando até a fase de chumbinho, né? Que a gente chama, atacando até o estilete do chumbinho. A gente percebe quando o estilete começa a ficar um pouco negro. Na flor, nos botões, principalmente botões expandido e flor aberta, a gente vê manchas marrons, né? Esses são os sintomas típicos da doença. Após o ataque, após a infecção e após passada a florada, a gente começa a perceber que o frutinho cai e o cálice do fruto fica retido na planta. Então devido a isso que se dá o nome de estrelinha, né? A planta, ela imagina que pelo cálice estar ali na planta, ela imagina que tem uma fruta ali. Então ela vai mandando toda a sua reserva nutricional, imaginando que um fruto está se desenvolvendo ali. Então o prejuízo é muito grande. Isso é um sintoma típico de estrelinha. Isso não vai se ver estrelinha em campo, vai ver essa condição. Para entender e manejar e fazer o controle dessa doença, primeiramente é necessário a gente conhecer o nosso inimigo, né? Conhecer o ciclo do fungo, conhecer todo o modo de infecção dele. O fungo ele sobrevive no pomar, sobre folhas, sobre ramos, durante praticamente o ano todo, através de uma estrutura chamada apressório. Esse apressório é uma semente do fungo que fica inativo, fica inerte ali, sobre as estruturas da planta. No momento da florada, que ocorre a florada, a própria flor ela exala algumas substâncias que vão despertar esse apressório que está sobre a folha e sobre o ramo,
ele acaba germinando e emitindo conídeos. Esses conídeos é o que vão infectar a flor ou o botão floral. Então, a partir desse momento que a flor infectou com o conídeo, ela vai multiplicar esses conídeos e aí vai expelir mais conídeos. Então é assim que ocorre a disseminação da doença internamente no pomar. Principal modo de disseminação dos conídeos é respingo de chuva, né? Então o principal modo de disseminação é a chuva, no caso, e existe uma condição que é preciso para que o conídeo se germine na flor, que é a condição de molhamento foliar. Então é necessário aí cerca de 12 a 15 horas de molhamento foliar para que esse conídeo germine e infecte a flor. E nesse caso, principalmente esse período de julho a agosto, nessa região sul de Sergipe e norte da Bahia, vem ocorrendo bastante. É até dificultoso a gente fazer o manejo porque tem muita chuva. Então tem áreas que a gente não consegue entrar porque está encharcado o solo. Quando você está aplicando um produto, vem chuva, tem que paralisar. Então é uma série de limitações nesse período, nessa região. Bom, o primeiro ponto de infecção, como eu disse, é através do apressório que está ali sobre a folha durante o ano todo. O segundo ponto é quando esse conídeo emitido pelo apressório, ele já germinou na flor, e aí a própria flor é um modo de disseminação de mais conídeos para a área. Então, é por isso que a agressividade dessa doença é muito alta. Então, a gente tem uma primeira fase e uma segunda fase. Essa primeira fase, quando está no início da florada, que é o que ocorre, quando começam as primeiras floradas. Então, a gente percebe que no início da florada, a incidência é um pouco menor. Conforme vai avançando o período de florada, a pressão é grande e aí a doença começa a aumentar e começa a se mostrar em campo, né, com mais intensidade. Então, por isso que às vezes a gente percebe que no começo de uma florada não tem estrelinha, mas ela já está ali iniciando o seu processo de disseminação. Após a infecção do conídeo, né, a germinação do conídeo na flor, tendo condição favorável, que seria o molhamento acima de 12 horas, molhamento foliar, isso vem de chuva, pode ser de chuva seguida de orvalho ou propriamente orvalho. Bom, 12 horas de molhamento com um conídeo sobre a flor, entre 2 e 7 dias ocorre a manifestação dos sintomas. 2 quando o clima está um pouco mais quente e úmido, e 7 dias quando o clima está um pouco mais frio e seco, né? Então esse tempo quem vai determinar é a própria condição climática. Bom, período crítico de infecção na flor. Como eu disse, a infecção se ocorre em tecido branco da flor. Então, a partir do tecido branco já é um período crítico. Mas a maior suscetibilidade da flor à infecção de coletótrico se dá entre a fase de botão totalmente expandido, que a gente chama de cotonete, até a flor aberta. Então essa é a fase mais crítica para o controle dessa doença, né? Levando em consideração todo o ciclo da doença, a fase crítica e as condições climáticas. Isso a gente vai entrar no manejo do controle dessa doença. Manejo da estrelinha. Precisamos ter a consciência de tentar antecipar a florada. Isso vai ser através de irrigação, né? Não tem outro jeito. Colheita, questão da colheita também, isso é válido porque quando você, principalmente na nossa região aqui, quando você colhe a planta, a tendência dela é a florada vir logo em seguida, né, com aplicações de alguns produtos fisiológicos e nutricionais. Então seria um manejo de antecipação de florada. Outra questão muito importante é a uniformização da florada. Você diminui o tempo de floração. Então, isso é muito importante, você diminui muito a exposição da flor ao fungo. E o controle químico, que é onde a gente vai a principal estratégia de manejo, o controle químico, através de produtos, né? Hoje o que tem sido mais eficiente é o triazol com a estrubirulina, né? Alguns produtos que saíram da lista PIC, dependendo do destino da fruta, é mais complicado você estar usando hoje, né? Que nem carbendazim, mancozeb.
Então hoje os principais produtos é a base de triazol com estrubelulina. Aí existem várias marcas comerciais aí. Bom, outro fator importantíssimo no manejo da estrelinha, né, da Coletótrico, é a adubação. Uma planta sadia é uma planta resistente. Você evita desuniformidade na floração, isso também ajuda bastante. Então, assim, a gente tem que sempre pensar nesse fator de nutrição, de adubação, muito a sério e bem feito, bem equilibrado para poder ter um sucesso no controle da doença. Bom, se tratando de produtos, né, existem vários no mercado. Uma questão que vem sendo muito debatida é sobre o uso de estrubelulina pura, né? Esse produto, esse grupo químico vem apresentando em algumas regiões já alguma resistência do fungo a essa substância. Então, ideal é a gente não usar só estrubelulina pura, sempre conciliada com triazol. E também vem sendo muito disseminado o uso de mancozeb, que é um fungicida protetor multissítio, né? Que ele acaba eliminando esses fungos resistentes devido ao fato de ele ter vários modos de ação no fungo. Então, sempre conciliado com o triazol e a estrubelulina, a gente vem adotando o uso de mancozeb para melhorar essa questão da resistência do fungo aos princípios ativos aí do mercado. Outro fator limitante no controle, dentro do manejo, no controle químico que está dentro do manejo do Coletótrico é o volume de cauda. Então, a planta com volume de cauda maior, você tem que usar um volume de cauda maior para você ter uma boa cobertura dessa planta. Então, pouco se adota esse critério, dá atenção devida a esse critério. Uma planta de um volume maior, você tem que usar um volume de cauda bem maior. Então, a cobertura do produto na planta vai influenciar diretamente no controle da doença. Bom, a recomendação de volume de cauda é entre 20 e 50 ml por metro cúbico de copa. Então, logicamente, uma planta com volume menor de copa, você vai usar um volume menor de cauda por hectare. Então, é um fator muito importante, a gente tem que levar em consideração sempre em toda aplicação. Bom, pessoal, agradecemos aí a atenção de todos. Compartilhe esse conteúdo com quem necessita saber, quem precisa, para ajudar. Nós da Omega Nutri estamos disponíveis nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp também, pode chamar a gente aí no WhatsApp e também presencialmente, se for possível, compareçam à nossa loja. Nós temos hoje a matriz em Rio Real, estamos em fase de abertura das filiais, também em Umbaúba e Feira de Santana, e estamos com a equipe nossa pronta para lhe atender.